Então, queridos, hoje nós iniciamos o capítulo 2 da nossa Confissão de Fé de Westminster, especialmente em continuidade ao capítulo 1. Óbvio que o capítulo 2 vem depois do 1, né? Mas não só dessa ordem, ela não foi aleatória. Mas no capítulo 1, nós soubemos que Deus se revela a nós. Nós vimos durante todo os 10 pontos do capítulo 1 da Escritura Sagrada, que Deus se revela a nós. E a pergunta que vem agora, que sabemos, né, bastante sobre a revelação de Deus, como ela se deu, como ela se dá, como nós a compreendemos. Uma pergunta que surge é: mas que Deus é esse que se revelou? Quem e como ele é? Como é esse Deus? Então nós entramos agora no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade. E vamos tratar hoje do artigo 1º do texto da confissão. Diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam e, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum, terá por inocente o culpado. Então, queridos, esse é o Deus que nós vamos estudar hoje. Especialmente, nós trataremos um pouco nas nossas próximas aulas sobre o ser de Deus, sobre os atributos de Deus. Não sei se os irmãos já ouviram, nós até tratamos um pouco no grupo, um dia desses para trás, razoavelmente, sobre os atributos de Deus, e nós vamos entrar no estudo do ser de Deus agora. E certamente não terminaremos hoje, não terminaremos esse ponto 1 hoje. Vocês viram a extensão e a maravilha de todas as verdades ali declaradas. Nós precisaremos de algumas aulas, talvez 2, 3, não sei, para encerrarmos o ponto 1. E o que nós aprenderemos, queridos, estudando o ponto 1? Primeiro, prestem bem atenção, há somente um Deus, vivo e verdadeiro. Que Deus é espírito puríssimo, invisível, não possui corpo nem paixões. Nós também aprenderemos que Deus é infinito em seu ser e perfeições. Que Deus é imutável, que Deus é imenso, Deus é eterno, que Deus é incompreensível, que Deus é onipotente, que Deus é onisciente, que Deus é santo, que Deus é livre e absoluto, que Deus faz tudo para a sua própria glória, que Deus faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que a vontade de Deus é reta e imutável, que Deus é cheio de amor, que Deus é cheio de graça. E não paramos por aí. Que Deus é cheio de misericórdia, que Deus é cheio de longanimidade, que Deus é muito bondoso, que Deus remunera os que o buscam, que Deus é justíssimo e terrível em seus juízos, que Deus odeia o pecado e que Deus não tem por inocente o culpado. Então, queridos, eis um resumo de Deus feito pela Confissão de Fé de Westminster. Deus é muito mais do que isso que está aqui no texto. Então, isso aqui já é um resumo do ser de Deus, e nós estudaremos cada um desses pontos, talvez não individualmente, exatamente, mas cada um desses pontos nós vamos refletir na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, primeira coisa que nós extraímos do ponto 1 do capítulo 2, do ser de Deus, da Confissão de Fé, que há somente um Deus vivo e verdadeiro.
há somente um Deus vivo e verdadeiro. Nesse assunto, nós podemos refletir até à luz da filosofia, especialmente grega, sobre a busca pela essência de Deus, a busca pela essência da vida pelos filósofos. Então, de forma introdutória, nós temos diversos filósofos buscando no mundo material o ser de Deus, não com esse nome, mas a essência da vida. Nós temos filósofos como Tales de Mileto, Parmênides, que buscavam a essência da vida, o sentido da vida, nas coisas materiais, nos próprios elementos, como água, terra, fogo e ar. Nós temos diversas variedades de concepções filosóficas que buscavam compreender o sentido da vida, o ser de Deus, não para eles dessa maneira. Não vamos nos aprofundar, que não é uma aula de filosofia grega, só para demonstrar, queridos, para nós, uma certa busca da humanidade pela compreensão do sentido da vida. E que, óbvio, nós sabemos qual é o sentido da vida, porque nos foi revelado. E, especialmente, há uma visão que o próprio reverendo Onésio Figueiredo traz no seu comentário da Comissão de Carinho Otimista, que é de Aristóteles. Aristóteles, ele tratava do mundo todo, de toda a existência, em 4 elementos, os elementos básicos: terra, água, fogo e ar. E Aristóteles, ele enxergava o mundo por meio dos elementos, especialmente as 4 essências, que são os 4 elementos que eu já citei, e ele chamava uma parte de certa forma incompreensível de a quintessência. Não sei se os irmãos já escutaram, já ouviram falar, mas a quintessência da realidade. Aquilo que é indispensável para a realidade, para o sustento da realidade. E ele chamou isso de quintessência. Era algo fora da materialidade e que ele não sabia especialmente do que se tratava e chamou de quintessência. Então, há somente um Deus vivo e verdadeiro, queridos, que é a resposta para toda essa busca sobre a realidade, seja filosófica, seja moral, em todos os aspectos. Então, queridos, o ser de Deus, que nós podemos falar aí como resposta à quintessência de Aristóteles, é que essa quintessência de Aristóteles é aquilo por meio de quem toda a realidade é sustentada, apesar de ele não saber disso, é que o ser de Deus pressupõe ser causa primeira e não causada, uma causa causadora das demais. Esse assunto ele vai ser tratado melhor no ponto 2 aqui do capítulo 2. Nós vamos tratar ele nas próximas aulas. Mas sobre a unicidade de Deus, a existência somente de um Deus, nós temos que o próprio ser de Deus pressupõe uma causa causadora e não causada. Um outro aspecto é que toda a criação, queridos, constitui um só sistema. Então, nós estamos diante de uma unidade absoluta. Toda a criação é composta por um sistema único, unicista. Apesar de ela ser hipervariada, o sistema criacional é um sistema único, que aponta, obviamente, para um único Deus. O ser de Deus pressupõe também que ele é um ser inteligente e um governante moral. É um ser inteligente e governante moral. E, por consequência disso, o senso moral inato a todo homem, como as escrituras dizem, que no coração do homem foi colocada a lei de Deus. Esse senso moral inato a todo homem
pela imago Dei, pela imagem e semelhança de Deus na criação, testifica em favor de uma única fonte de autoridade. Nós já refletimos sobre alguns aspectos sobre isso nas aulas do capítulo 1, e nós percebemos, então, que essa moralidade inata ao ser humano, ela também aponta para uma moralidade objetiva que, por consequência, ela vem somente de um lugar, é uma única fonte. Então, o senso moral inato a todo homem testifica em favor de uma única fonte de autoridade, né? E esse Deus inteligente, ele exerce o seu governo providencial. E, queridos, o que isso significa? Nós estamos tratando sobre a existência somente de um Deus. E esse Deus é vivo e verdadeiro. Então, queridos, nós estamos diante de um Deus real, de um Deus que é criador, não criatura, e de um Deus que tem vontade, de um Deus que é fonte de moralidade, e de um Deus que governa providencialmente a sua criação, que é única. Isso é um Deus real, queridos. Esse é um Deus real. Isso implica, queridos, que não há acaso. Não existe acaso. Nós não estamos falando de uma força mística conduzível e conduzida por alguém, né? Não é um poder que é utilizado por um ser de acordo com o seu próprio interesse e vontade de agir. Nós estamos falando de um ser real, de um ser que existe e, como nós vimos, tem vontade e tudo que existe, né? O irmão Tiago gosta sempre de refletir sobre isso, né? Nas nossas aulas de terça, mesmo um dia desse para trás, em Jeremias, nós refletimos sobre algumas implicações do Deus ser real, né? Especialmente sobre a adoração. Lembram? Deus é real, então ele tem que ser adorado do jeito que ele quer, e não do jeito que eu quero. Então, queridos, Deus é real. E algumas implicações disso é que não há acaso na história. Não há vazio ou lacuna. Ele simplesmente manifesta essa sua vontade. E ele simplesmente governa toda a criação. Não há vazio, não há lacuna. Não há necessidade de preenchimento ou de complemento. Não há margem nenhuma para subjetividade. Eu não posso, não devo complementá-lo ou integrá-lo com algo que é particularmente meu. Por quê? Porque ele é um ser real. Gabriel, pode falar. Sobre não há um acaso, isso fica tanto evidente que, por exemplo, esse cubo mágico, para eu pegar ele aleatoriamente e começar a fazer sem uma estratégia, eu pesquisei, daria 40 quintilhões de vezes para eu tentar citar uma. Mesmo assim não seria provado. Olha para você ver. E a ciência tenta acreditar que o universo é muito mais complexo que um cubo mágico foi feito pelo Big Bang, um acaso. Isso é loucura, isso é ilógico. Você quer usar lógica para uma coisa ilógica. Isso é coisa de ímpio mesmo, não tem jeito. Meu irmão, perfeito. E, cara, perfeito, perfeito. Deus é tão real e ele é tão governante que chega a ser ridículo mesmo essas ideias. A ideia evolucionista, ela é ridícula, ela é detestável e ela é ridícula. Eu não sei o número exatamente, mas a probabilidade de todas as condições necessárias, que são muitas condições necessárias para ver a vida como ela é, 10 elevado a sei lá o quê. Eu nem sei o quão muito isso é, mas isso é muito, né? Então, queridos, não há acaso. Não há acaso. Isaías 45, 6 e 7 diz: para que você saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro.
Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não há caso, queridos. E Deus é real. Deus é plenamente real. E ele governa providencialmente toda a criação. Sim, irmão Bruno? Cara, rapidamente, só dar uma. Essa, esse pensamento moderno, né, que os doutores nossos reformados têm aí de livre agência, a gente lendo isso aí, depois no capítulo 3 também da Confissão, a gente vai estudar, eu acho muito difícil, para não dizer quase que impossível, né, da gente ver essa ideia aí de questão de livre agência. Eu acho que Deus controla todas as coisas até nos mínimos detalhes, até nas pequenas coisas, né? E isso é interessante de se pensar assim. Eu não consigo compreender, não entendo muito bem essa ideia aí de livre agência. E eu não sei se os irmãos conseguem ver isso, né? Então, fica tão bem expressado que Deus controla cada detalhe, cada pequenino detalhe, né? Eu não sei se os irmãos conseguem, de alguma forma, ver essa livre agência aí, né, que os doutores hoje falam aí. Então, essa livre agência, ela, assim, é uma forma somente de explicar como o ser humano permanece sendo responsável pelas suas ações, que é uma verdade das Escrituras, né? Então, é mais isso. O que passa disso, né, para mim, o que passa disso já não procede, né? Porque é fato de que Deus é soberano e guia cada um dos nossos passos, pensamentos e ações, palavras, mas de forma que ele não é responsável moralmente pelos nossos pecados, né? Nesse sentido, a livre agência ou o próprio livre-arbítrio, aos termos que os reformadores ensinavam, demonstra simplesmente isso, simplesmente a nossa culpa e a nossa responsabilidade por o nosso coração ser um coração insensato, maldito e que detesta Deus, né? Enquanto Deus opera em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade, mas que nós também, né, devemos operar, né? Isso em Filipenses 1:13, se eu não me engano, 12 e 13, né? Filipenses 1, 12 e 13, se eu não me engano. Nós devemos operar e Deus também opera em nós, segundo a sua boa vontade, né? Então, parece só isso, né, queridos? Uma forma de explicar como nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Mas nós vamos tratar isso mais à frente também. Nós vamos tratar isso depois, como o Bruno disse, nos próximos capítulos, né? Já no capítulo 3 também. Nós vamos tratar também dos decretos eternos de Deus, da providência. Tem muita coisa maravilhosa para nós estudarmos mais à frente. Então, queridos, nós vimos que há um Deus somente e que ele é um Deus real. E que a sua existência, né, não só a sua existência, mas o ser de Deus, o ser de Deus pressupõe que ele é único. Então, Deus não é um dentre vários. Outros deuses não existem. Somente Deus é Deus. 1 Coríntios 8:4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, ensinando aos coríntios e também a nós, algumas questões alimentares, né? E essa afirmação clara e óbvia, né? As escrituras estão cheias de textos que declaram que só há um Deus. Mas, ao mesmo tempo, ela também chama os ídolos de deuses. Ela fala aí dos seus deuses, dos falsos deuses e tudo. Então, queridos, os outros deuses não existem, né? O texto aqui deixou claro.
Mas olha, apesar de eles não serem reais, as escrituras falam sobre manifestação de poderes e prodígios por esses falsos deuses. E não só as escrituras, mas é a nossa experiência pessoal, e abro aqui um parêntese, que pode sim nos enganar, né? Óbvio, nossos sentidos são completamente frágeis. Nós lemos no Salmo 19, no Salmo 90 e cantamos. Eu me acostumei com o Salmo 19, foram muitos domingos, né? No Salmo 90 e cantamos que nós somos frágeis, né? Como a flor da erva. Então nós podemos sim nos enganar, mas nós vemos até pela nossa experiência certos prodígios, né? Poderes e prodígios. E eu já vou até destacar um que eu tenho conversado com o Gabriel, conversei com o Gabriel recentemente, é aqueles bicho de palha lá da África. Vocês já viram aquilo? Os bichos que rodam sozinho, né? É bruxa voando em vassoura e tal. Isso é real, né? Então, queridos, fiquem à vontade para responder. Apesar de não serem reais esses deuses, como manifestam poderes e prodígios? Fiquem à vontade. Eu, no meu próprio entendimento, creio que pela operação do erro, né, a pessoa vai se entregando cada vez mais naquilo, naquela religião. Mas como operação do erro do próprio Deus. Então, isso provém do próprio Deus, né? Esses poderes e prodígios. Mas eles não estão, na verdade, servindo não sei, ao reino das trevas, assim. Eles não enganam, eles não confundem. Como isso se dá, irmão Michael? Assim, ó. Estão escutando agora? Né, Deus, ele fala, né, que ele nos criou todos tolos, né? Então, e ele diz que entrega a nós os nossos próprios desejos, né? Então, quando a gente olha tudo que está acontecendo, que esses poderes e prodígios acontecem muito em excessivo, assim, excessivo, né? Em todas as igrejas quase hoje. Então, a gente que quer ser uma igreja bíblica, que a gente não precisa disso para crer em Deus, né? Porque nós cremos que o Espírito Santo habita em nós e é ele que nos revela toda a palavra, como nós estudamos nessas últimas aulas. E é Deus que faz com que essas coisas aconteçam, né? Porque tudo acontece conforme a vontade dele, mesmo sendo o diabo a fazer, né? É com a vontade de Deus. Então, Deus nos criou tolos para a gente, assim, nós somos merecedores dessas coisas todas, né? Então, o entendimento bíblico que eu teria seria esse. E voltando rapidinho ao assunto ali da livre agência, né? Que também poderia ser também como se fosse um livre arbítrio, né? Mas assim, ó, quando nós recebemos o Espírito Santo, né? A gente tem opções, né? Porque hoje a nossa vida toda ela com duas escolhas. No momento que eu viro filho de Deus, eu começo a ter escolhas. Quais escolhas que eu tenho? De obedecer ou desobedecer Deus, né? Toda a minha vida hoje é pautada nessas duas coisas. Então, na teoria, nós temos essas decisões da nossa vida de obedece e não obedece. Quando a gente é conhecedor da palavra, a gente vai sempre ter essas duas opções na nossa vida, né? Então, poderia se chamar, né, de livre agência, não gosto de chamar as coisas, mas é meio que um livre-arbítrio de filho, né? Hoje nós somos filhos de Deus e aí nós temos essa escolha. Se a gente obedece Deus, nós recebemos, né, a graça. Se nós desobedecemos, nós recebemos o castigo, né, a repreensão. Só que entre o castigo e entre a graça tem um ponto que é, né, no nosso, né, que é o legalismo e o antinomismo. Ficaria nesse meio termo assim, né? Se a gente desobedece Deus e se arrepende, nós podemos não receber o castigo. E se a gente obedece Deus, mas não ama essa obediência, nós também não recebemos a graça. Então, depois que nós viramos filhos de Deus e o Espírito Santo habita em nós, eu creio que nós temos essa opção, assim, né? É uma opção já dentro dos decretos de Deus, né? Mas é uma opção no sentido de nós obedecemos a Deus ou não obedecemos a Deus, por sermos filhos dele, né? E nós recebemos de Deus um tratamento de pai.
Tem horas que ele pode nos castigar e tem horas que ele pode não castigar. A gente sabe que a gente é muito menos castigado do que castigado. Mas o entendimento que eu tenho bíblico sobre essa livre agência, que não seria esse nome, né? É de filho. Acho que era só um adendo àquela outra ali. Certo. Então, um ponto interessante é que essa diferenciação, né, mesmo. Antes da justificação aplicada a nós, por meio da obra de Cristo, nós éramos completamente escravos do pecado. E os nossos desejos eram completamente inclinados. Então, não havia nem a opção de obedecer, né? Então, o que o Mike estava falando é isso. Antes não há opção. Antes a escravidão é plena do pecado. Agora, nós regenerados, Deus nos livra do poder do pecado, e apesar do pecado continuar existindo e o nosso desejo ainda não ser completamente glorificado e transformado nos desejos de Cristo, nós agora temos essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade de obedecer. Mas como ele mesmo lembrou, essa obediência ela ainda é causada pelo próprio Deus em nós, né? Da mesma forma que os nossos pecados continuam também dentro dos decretos eternos de Deus, e de forma que somos responsáveis por eles, mas o nosso pecado ainda glorifica a Deus, né? E nós vamos aprofundar mais nesses temas em outras aulas, porque é um assunto maravilhoso, né? Irmão, William levantou a mão primeiro, fica à vontade. Sobre a pergunta, apesar de não serem reais, como manifestam poderes e prodígios? Eu diria que não são reais como deuses. Ou seja, podemos afirmar categoricamente que não são deuses, mas eles são reais como seres. E tais seres possuem determinados tipos de poderes que foram dados pelo próprio Deus. Então, essa é a forma com que eu enxergo essas atividades paranormais, demoníacas que têm sondado a humanidade. Devemos lembrar que o diabo está na Terra, né? Ele não está no inferno, como um rei do inferno lá em um trono, fazendo com que as pessoas que estão lá sofram. Não. O diabo, ele está aqui e ele atua aqui debaixo dos decretos de Deus, como a gente pode observar, por exemplo, no livro de Jó. Então, eu entendo como seres reais, não deuses. Seres reais que manifestam determinados poderes dados pelo próprio Deus, como o Gabriel muito bem disse, para a operação mesmo do erro, né? Para que pessoas sejam entregues aos seus próprios pecados. Perfeito, perfeito. Bom, Bruno? Não, basicamente o que o irmão Thiago falou aí, eu ia falar também. Se a gente parar para analisar, né, o espírito maligno que atormentava Saul, por exemplo, ele era um espírito da parte de Deus, assim, né, e ele fazia algumas coisas ali. No texto ali vai dizer, né, que esse espírito maligno da parte de Deus atormentava Saul. Alguém poderia ver a ação desse espírito, né? E ao invés de buscar a Deus para se livrar desse espírito, poderia, considerar esse espírito um Deus, idolatrar esse espírito. Então, ele não deixa de ser um espírito real, um espírito maligno, um espírito que vem da parte de Deus, e ainda assim ele não é um Deus. Ainda que alguém resolva o deusificar, né, o chamar de Deus, o idolatrar ali como um Deus, ele é um falso Deus, ainda que ele seja real, né? E a questão da livre agência, eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu sei que isso é bem complexo, eu acho que a gente vai abordar mais profundamente mais para frente, mas vou deixar outra questão aí, porque quando o Paulo fala, por exemplo, que nós éramos escravos do pecado e depois nós fomos libertados pela graça, ele fala que agora somos servos de Cristo. A palavra servo ali, ela remete a escravos. Então nós somos escravos de Cristo
agora. Então, essa escolha, né, que nós temos de pecar ou não, se somos escravos, a nossa vontade antes era, ele condiciona a nossa vontade ali, né? Antes a nossa vontade era escrava do pecado, agora ela é escrava de Cristo. Então, a nossa escolha aí, né, de pecar fica a critério de quem? Será que os nossos pecados, eu não tô, claro, querendo eximir a culpa do indivíduo, né? Não é nada disso. Mas é isso, será que os nossos pecados, a gente tomaria escolhas diferentes? A gente poderia, porque isso entra num assunto mais filosófico, mais profundo, né? Mas a gente poderia ter não pecado aquele fatídico dia, eu poderia ter tomado outra escolha, tomado outra direção, né? Ou será que mesmo esse pecado, mesmo essa afronta contra Deus usa ainda assim isso, né, para o cumprimento dos seus propósitos, né? Então, até onde que vai aí essa nossa, entre aspas, escolha aí, né? Mesmo sendo já justificados aí pela graça. Santo Agostinho, hoje eu estou muito agostiniano, né? Santo Agostinho, ele diz, né, faz-me teu escravo e então serei livre, né? E a pergunta do Bruno, sua pergunta, não foi uma pergunta, não foi uma provocação. Na verdade, você já trouxe a resposta aí nela. Eu passo a palavra para o irmão Tiago. Irmãos, estão me ouvindo? Sim, sim. Então, na questão respondendo essa pergunta, apesar de não serem reais, como manifestam poderes e prodígios? Aí o Wesley citou, né, esses eventos místicos, né, e de que poderes, né, se mostram visíveis lá nesses lugares, né, e tudo, e até mesmo pessoas que dizem ver, ouvir ou receberem certas coisas, né? Enfim. Nós falamos na nossa aula em Gênesis, e até quando nós chegamos no capítulo 3 de Gênesis, houve até uma discussão muito grande, né? Não foi gravado, infelizmente, mas nós discutimos muito sobre um assunto, um ponto central na queda. Na queda, a partir do versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver uma série de declarações de Deus, no qual ele amaldiçoa toda a terra, né? Amaldiçoa Adão, amaldiçoa a serpente, amaldiçoa Eva, depois amaldiçoa Adão e depois amaldiçoa a terra. E ele vai amaldiçoando a terra e os animais e tudo. Em cada uma dessas maldições, depois ele dá uma outra maldição. Ou seja, nossa discussão e nosso debate naquela aula, não sei se os irmãos vão lembrar, os irmãos que estavam lá, o Wesley, o William e o Gabriel, não sei se o Gabriel estava lá no dia, se Deus estava amaldiçoando ou se a maldição veio por causa do homem, por causa do pecado. Ou seja, se o pecado causou a maldição ou se Deus propriamente amaldiçoou. E aí nós usamos a lógica para poder, apesar da discussão, né, contrário, né, nós usamos a lógica para poder dizer que não há como surgir do nada, né, ex nihilo, né, ou bara, uma maldição. Porque se ela surge do nada, aí é aquele ponto que o Wesley vai tratar, que Deus é criador e não criatura. Então, se alguma coisa é criada, Deus é causador e não causa, né? Então, se alguma coisa existe do nada, ela é causa, ela não é causada. Então, a maldição seria um Deus. E aí mas aí para não ficar nisso, nós lemos lá o texto e ouvimos Deus da sua própria boca dizer: eu amaldiçoo, eu vou fazer assim, eu vou multiplicar a dor, eu vou criar cardos e abrolhos, e nós podemos aumentar essa maldição, Deus dizendo: eu fiz o câncer, inventei ele, eu fiz a doença mortal, eu fiz a partir de agora eu faço a morte, eu faço a dor,
eu faço tudo isso. E nós temos que entender que é Deus amaldiçoando a terra. Ou seja, a maldição é Deus criando ela. O espinho, ele não nasceu na flor sozinho, né? Deus inventou o espinho da maneira que ele seria, o veneno da maneira que o veneno seria. Então, irmãos, para quê? Aí os irmãos, nós falamos muito sobre a operação do erro, né? Mas é só para a operação do erro? Não é só para a operação do erro. Há uma causa que que também a operação do erro é importante, mas há uma causa que é a justiça manifesta de Deus através da maldição. Deus usa a maldição e todas essas coisas para mostrar sua justiça e seu furor. E também parte disso é esses poderes, prodígios, são parte da maldição de Deus. Deus usa isso para amaldiçoar, né? E para demonstrar o seu furor. Ou seja, nós estudamos isso em Jeremias, né? Deus, com seu furor, usou a Babilônia como uma doença, como uma praga, como um câncer, como uma destruidora, como morte pura e maldade pura. E Deus usou como seu poder. E Deus disse, é o meu poder, a Babilônia. Ela é o meu poder, a minha maldição. Então, irmãos, nós temos que situar isso, aí o que fica latente? Qual que é o problema? O problema é quando Deus faz isso, como que fica a questão moral do nosso Deus? Esse que é o grande problema que está em torno disso, entendeu? O problema não é se Deus está amaldiçoando, se Deus está criando a doença, se Deus está matando. O que acontece com Deus quando ele mata, quando ele amaldiçoa, quando ele adoece, quando ele gera isso? Essa que é a grande questão que eu acho que nós deveríamos aprofundar, porque nós já sabemos que não surge um câncer, não surge uma morte, não acontece um assassinato na Terra, um roubo, sem o poder de Deus, né, estar agindo. Então nós temos a discussão, ela volta para outro canto, esses poderes, esses prodígios. O que acontece com Deus quando nós sabemos que Deus está dando esses poderes, Deus está realizando esses prodígios através desses falsos ídolos que não existem? O que está acontecendo? Eu acho que essa que é a questão. Perfeito, perfeito, meu irmão. Sua fala acabou abraçando os dois assuntos, né? Acabou abraçando também um assunto sobre a vontade, né? A vontade humana, a mácula da vontade e tudo. O irmão Bruno, brevemente, faça suas considerações, e então o irmão Lucas, e aí eu vou concluir esse ponto para avançarmos na aula. Senão a gente não vai avançar mais. Não, isso que o Thiago falou, cara, foi o Thiago, né? Que tava falando agora, Thiago, né? isso. Quem falou antes foi o William. Então, isso que o Thiago falou, acho que ficou bem completo ali, mas a questão moral, né? O problema moral de Deus, né? O problema moral, ele não é de Deus, né? O problema moral, ele é nosso. Exato. E queremos encaixar Deus dentro do nosso senso de justiça e moralidade, né? Então Deus ele está aquém dessa nossa justiça, né? Desse nosso entendimento, né? Do que é justo, do que a gente consegue compreender, né? Então, eu gosto muito da ideia de que do Gordon Clark, né? Que todo dessa linha mais a lá Gordon Clark, assim, que toda essa maldade e toda isso que fica claro que tudo isso de alguma forma, né, vem de Deus, e Deus deixa isso claro, ele não tem problema nenhum. O problema é nosso tentando defender, né, ou criar uma imagem, né, de Deus. Ele não tem problema nenhum, ele diz, assim como o irmão Thiago falou, eu crio o cego, sou eu que crio o cego, né? Então, Deus não tem problema nenhum com isso. O problema sempre é nosso, né? Tudo isso, eu gosto de partir para a linha de que é uma coisa
de Deus meio que de maneira a nos ensinar, né? Porque pensa assim, irmãos, de que maneira a gente poderia saber o que é bom? De que maneira eu posso saber o quanto é bom eu ver, eu poder enxergar, se não existisse a cegueira? Se só existisse o ver, o enxergar, eu não saberia o quão seria ruim eu não poder ver, eu não poder enxergar. Então Deus usa essas coisas para nos ensinar a respeito da sua graça, da sua bondade, da sua glória, né? Então, a gente sabe como a gente poderia saber que Deus é misericordioso se a gente não entendesse a nossa desgraça, o nosso mal? Se não existisse o mal, e Deus criou todas as coisas, a gente não pode fugir disso. Se não existisse o mal, então, dentro da criação, de que maneira eu entenderia a bondade, né? A justiça de Deus, sem a perversão do ser humano, né? Então, sempre que eu penso nisso, que o irmão Tiago estava falando, eu gosto de pensar sempre no ensinamento, né, de Deus nos ensinando, né, a respeito da sua própria graça, da sua própria misericórdia. Certo. O irmão Bruno foi mais no sentido mesmo da explicação, né, de por que isso acontece. O apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele vai falar sobre isso, né? Pois injustiça da parte de Deus, e ele vai tratar, né, que os vasos de ira foram criados para desonra, enfim. A explicação mesmo, né? E outro ponto interessante é, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, aprove a Deus que fosse dessa maneira. E como nós vimos, não, nós veremos ainda, né? Nós vimos um pincel disso, mas nós veremos ainda mais. Bom, Lucas, pode falar, por gentileza? Bom dia. Bom dia a todos aí. Num caso, quando vou falar sobre esse assunto, sobre a questão do mal, quando eu tenho oportunidade, tanto na escola como em qualquer lugar, eu gosto sempre de falar que Deus usar o mal, no caso, por seu propósito, isso não anula a responsabilidade humana. O homem é responsável, eu gosto sempre de tratar que existe um certo paradoxo. O homem é responsável e Deus é totalmente soberano. Se nós retirarmos a soberania de Deus no mal, nós estamos tirando a definição de sabedoria, de soberania. A soberania é o que a pessoa pode fazer tudo. Então, Deus, em sua glória, ele é o causador de todas as coisas, como o irmão mesmo falou. Então, não há nada que não passe pelo propósito dele. Agora, Deus usa o mal, Deus usa o mal de tal forma que ele não se mancha pela mancha do pecado e nem peca em relação a isso. Mas sempre é com uma forma de justiça, justiça santa. E ele faz isso para manifestação da sua glória mesmo. Porque se nós retirarmos, como eu falei, Deus do causador do mal, nós estamos diminuindo a soberania de Deus. Esse é um erro gravíssimo, que vem acontecendo muitas vezes por os teólogos liberais, por alguns teólogos que querem encaixar o livre-arbítrio, né? Então, acho isso meio perigoso. Mas a causa do mal mesmo é o próprio Deus, ele é o causador e também o homem também é responsável. Então, assim como o irmão mesmo falou, nós não podemos tirar a soberania de Deus sobre o mal. Eu formo luz, eu formo trevas. Lá em Jó, logo no começo, quando Deus permite Satanás estragar a vida de Jó, é muito interessante que no próprio texto, Jó fala, ele me deu bem, ele me dará o mal também.
Então, o mal e o bem vem do próprio Deus. Nós não precisamos retirar isso. A questão é que, hoje em dia, há uma questão filosófica do humanismo, de querer encaixar o ser humano no centro. Então, o ser humano tem livre-arbítrio, ele tem a capacidade de ir até Deus, como alguns teólogos. O ser humano participa da salvação. Por que Deus isso? É sempre a questão dele participar, né? Então, essa questão. Só falando sobre isso mesmo. Aí, meu irmão, perfeito. E esse caso aí é exatamente uma tentativa de, realmente, de me colocar como justiça superior à do próprio Deus, né? Quando eu faço isso, eu falo, não, Deus não faria isso. Tentando defender Deus do que ele mesmo não se defendeu, né? Ele não pediu defesa. Nós estamos falando, não, eu sou justo e Deus não pode ser de uma forma que eu acho injusto, né? Boa colocação, meu irmão. Avancemos então. E, de fato, os irmãos já responderam, né? Já responderam muito mais do que eu poderia responder sozinho. Apesar de não serem reais, esses prodígios e poderes, eles são manifestados por providência do próprio Deus verdadeiro. O próprio Deus verdadeiro, ele, né, permite ou decreta, de fato, isso tudo, né? Não tem problema nenhum em trocar essa permissão aqui por decreto mesmo, direto e ativo de Deus para a sua própria glória e para cumprimento de todo o seu propósito, né, de todos os seus decretos. Nós temos o próprio Deus agindo. Aí agora, para quê? Aí nós entramos no que o Bruno falou. Nós também vemos, pode-se surgir alguma pergunta, especialmente Deus, mas eu fui na igreja tal e tal coisa aconteceu e a pastora lá falou tal coisa e ela aconteceu isso e aquilo. Queridos, isso, como Gabriel disse, é a própria operação do erro. É Deus decidindo enganar essas pessoas. Deus decidindo entregá-las aos seus próprios pecados. Deus decidindo aumentar o ego, o orgulho dessa pastora, exatamente para que ela goze de todos os seus desejos malignos como desobediente. E Deus está permitindo também, Deus está fazendo com que a pessoa que ouve e acredite seja enganada e permaneça no engano. Há injustiça, pois, da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, os irmãos já responderam muito bem que não são deuses, né? Esses seres não são deuses. Eu estou falando tanto das falsas manifestações religiosas em igrejas, como do espiritismo, do satanismo, de paganismo, de outros deuses, dos magos do Egito, que fizeram também prodígios lá com Moisés, enfim. Tudo isso está baixo do grande guarda-chuva da soberania de Deus, como diz também o irmão Tiago, o irmão Lucas. Então, queridos, nós temos também, partindo da unicidade de Deus, é que ela é geral e coletiva. Há um único Deus, há somente um Deus. Mas esse Deus não é privativo de Israel. Percebam, Deus escolheu se revelar e começar a sua revelação por meio de um homem que nem israelita era, porque esse termo surgiu só depois, né? Deus fez aliança com Abraão e por meio de Abraão se deu, por meio da sua descendência, a formação do povo de Israel, né? De um povo de Israel que tinham remanescentes e não, tinham fiéis e infiéis. Deus não é privativo, não é um Deus privativo de Israel. Não foi Israel que escolheu Deus para ser o seu Deus. Israel não se formou como sociedade e religião, por assim dizer, e falou,
criemos para nós o Deus tal, ou escolhamos o Deus tal que já existe para ser o nosso Deus. E isso foi o que aconteceu com as outras nações, com os outros povos. Foi o próprio Deus que, pelo seu plano eterno, escolheu se revelar a toda a humanidade por meio da descendência de Abraão. Escolher um povo para si, né? E ser o Deus desse povo. E os falsos deuses, queridos, eles são resultantes da escolha de seus adoradores. Que é o caminho inverso, né? O caminho inverso que nós acabamos de tratar agora. Então, queridos, na próxima aula, nós trataremos sobre a segunda verdade emanada do ponto que estamos estudando a confissão de fé, que diz que Deus é espírito puríssimo, invisível, que não possui corpo nem paixões. Deixemos isso então para a próxima aula. Hoje nós tratamos aqui sobre o ponto 1, sobre Deus ser único, né? Há um só Deus, sobre Deus ser não só único, mas Deus também é vivo, é um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Refletimos sobre a realidade de Deus, né? Sobre Deus ser um Deus real, um Deus que tem vontade, um Deus que tem não só vontade, mas poder para fazer a sua vontade. Nós vamos tratar com mais detalhes nas próximas aulas sobre isso, num ponto aí mais para frente, mas um Deus que tem vontade, um Deus que tem poder para fazer a sua vontade, e um Deus que por ser real também, ele é único e ele é o centro de toda a moralidade, né? A realidade de Deus, ela implica também, como nós vimos, em não haver possibilidade, né, de subjetividade da nossa parte para com Deus e para com a adoração, de não haver subjetividade, de não haver também necessidade de complemento. Como nós concluímos aqui agora há pouco, quando eu arrogo para mim a condição de ser o bastião da justiça, defendendo inclusive o próprio Deus de seus atos, eu estou assumindo um lugar que não é meu, um lugar que é de Deus, e eu estou, talvez, né, complementando uma inexistente lacuna que Deus deixou. Porque não há, irmãos, de fato, nenhuma lacuna. Então, estivemos diante aqui nessa aula, como os irmãos bem detalharam, do Deus Criador, do Deus providenciador, do Deus decretador, do bem e do mal. Bem e mal aparente para nós, porque a nossa concepção de bem e mal, ela é fruto da maldição que recebemos do próprio Deus, da maldição de sermos afastados dele. Então, a nossa concepção de bem e mal, ela procede naturalmente do humanismo e da nossa cosmovisão secular e maldita sobre Deus. Então, a partir disso, nós temos uma concepção errada do que Deus é, de como Deus age, e arrogamos, como eu disse, para nós esse papel de ser o próprio Deus, né? Que Deus nos livre, irmãos, como nós vimos no Salmo 90, que meditamos e cantamos, nós possamos conhecer esse Deus verdadeiro, um Deus que soberanamente determinou cada milésimo de segundo e cada ato de toda a humanidade para a sua própria glória. Que nós possamos não resistir a essa verdade, mas nos sujeitar a ela, né? E se é difícil, queridos irmãos, se é difícil compreender como isso tudo que nós falamos aqui pode acontecer, para você também que vai assistir essa aula depois, se parece muito difícil de aceitar, eu estou no seu time, isso não é difícil de aceitar, meu irmão, isso é impossível de aceitar, né? O nosso coração, ele rejeita completamente essa verdade de que Deus é soberano. Mas não interessa o que eu acho, né? Se tá difícil de aceitar, clame para que essa verdade ela seja enfiada mesmo, soldada no seu coração,
para que você possa não só aceitar essa verdade, mas amá-la, como o salmista no Salmo 90. Amar o Deus soberano. Porque quando nós amarmos a soberania de Deus, de verdade, tivermos prazer no Deus soberano, né? Porque da soberania procede a misericórdia para nós. Se Deus não fosse soberano, queridos, e aplicando aqui sobre a nossa salvação, se Deus não fosse soberano, onde estaria a nossa segurança? Onde estaria o nosso prazer? Não haveria esperança, queridos. Não haveria esperança se a salvação não fosse de Deus. Então, glórias a Ele por isso e que possamos clamar para que nós possamos amar a soberania de Deus, em todos os seus aspectos, com todas as suas consequências. Certo? Irmãos, algum comentário para finalizarmos a aula? Então, eu farei nossa oração. Fiquem à vontade. Wesley, rapidinho. Eu vou ver se eu mando depois no grupo ali uma foto da posição aqui do Agostinho. Hoje citasse pra caramba o Agostinho aí, né? Eu vou ver se eu mando a posição do Agostinho. O Agostinho, a respeito do mal, ele vai dizer que o mal ele não é uma substância, né? Na verdade, ele é uma ausência. Aí seria a ausência do bem, né? Então, ele traz uma ilustração de que, para, tipo, imaginar uma cerca, né? A cerca é o bem, é o que é bom. E aí imagina que nessa cerca tem um buraco. Esse buraco seria o mal daí, né? Então, quer dizer, o buraco em si, ele não existe. Ele é ausência, ele é um pedaço daquela cerca. Ou seja, para Agostinho, o mal seria uma corrupção do bem. Então, por exemplo, o que Deus criou foi a cerca. Deus criou o que é bom. E isso é verdade, né? Tudo que Deus criou é bom. E aí o mal, ele é uma corrupção daquilo que Deus criou, ou seja, o buraco na cerca, né? Eu não vejo assim completamente dessa forma, apesar de achar uma excelente ilustração. Agora eu vou ver se eu acho exatamente onde é que tá e vou mandar depois da aula eu mando no grupo ali. Perfeito, meu irmão. Pode mandar lá, por gentileza. Deus, o ponto é que Deus objetivamente escolheu, de acordo com seus próprios propósitos, retirar um pedaço de cerca lá. Né? Esse é o ponto. A cerca é o bem que Deus criou. E o mal é a ausência da cerca. Só que o mal, de acordo com o que o próprio Deus quis, foi tirado. Né? Por isso, a própria confissão de fé ela vai trazer a linguagem da permissão. Né? Nós já discutimos muito, eu e o William, meu irmão e irmão também em Cristo, né? Nós já discutimos muito sobre isso quando tratamos sobre infra e supralapsarianismo, né? A própria linguagem da confissão de fé é desse decreto permissivo, né? E creio que ele não manifesta, talvez, essa completude da soberania manifesta do Deus ativo, né? Mas, ainda assim, cabe perfeitamente a permissão, né? A gente pode, sim, chamar que Deus quis permitir, né? Então, Deus permitiu que o pedaço de cerca ou que o bem ali naquele coração, enfim, não fosse manifesto. E, então, entregou-nos aos nossos delitos e pecados. Não a nós, né? Graças a Deus ele não fez isso conosco. Né? Irmão Lucas, à vontade. Só fazendo um pequeno comentário nessa questão agora me esqueci, rapaz. No mal do quadro, no caso Agostinho aí, ele meio que ele quer dar uma resposta filosófica. Os irmãos estão certos nessa relação, nessa questão. Eu me lembro ainda um tempo desse, eu acho que foi ano passado, não, ou retrasado, que eu tive uma discussão com a professora minha, que ela dizendo que a Bíblia é macabra, um negócio assim.
né? Ela é judia, no caso. Aí eu conversando com ela, eu tive que explicar, né, a questão, né, como é que Deus usa uma questão. Claro que ela não vai aceitar pelo coração dela ou não, mas isso pode ser um meio. Mas a questão dos atributos de Deus, né, ou a sua divindade, até pela questão do mal também, acho que a relação de Deus com o mal é que ele usa, sim, o mal. Como o irmão mesmo disse, nós, pelo nosso próprio coração, não vamos entender. Deus usa o mal para cumprir seu propósito, e eu posso dar até um exemplo. A morte de Cristo na cruz, né? Pelos nossos pecados, pelo nosso resgate. Ali foi um mal, mas o mal para um bem maior, né? Que era o purificamento de nossos pecados. Deus usa o mal até mesmo para depois para um bem maior. Acho que é essa questão, mas as respostas dos irmãos estão ótimas. Estou gostando bastante do estudo, muito bom, né? Eu não pude ir hoje para a escola dominical por conta que eu estou um pouco doente. A avó está um pouco rouca também, aí eu optei por ficar em casa. Mas foi muito bom. Não, perfeito, meu irmão, é isso mesmo. Esse é o paradoxo. A cruz é e toda a manifestação de Deus e sua revelação a nós é um grande paradoxo. Nós temos refletido sobre isso, né? Como que é uma música do Canto Igual a música do Canto Verbo. Como que é o nome mesmo? Vale da Visão. Tem uma música do Canto Verbo, chama Vale da Visão. Ela expõe diversos paradoxos, né? Eu já citei ela também aqui em uma das aulas, não me lembro se foi domingo ou terça. Mas esse paradoxo é o que eu falei, né? Na minha última fala. É ele que garante para nós essa alegria indizível, paz, esperança. É só por meio desse Deus terrível. Se não fosse o Deus soberano, se esse Deus nosso fosse esse Deus frouxo, né, dos arminianos, ou The Chosen, eu não quero nem falar de The Chosen, isso é só raiva. Se nosso Deus fosse esse Deus frouxo, irmãos, moderno, humanista, não havia segurança para nós. Onde estaria a nossa esperança? Onde estaria a nossa alegria? Não haveria, queridos. Haveria só mesmo perdição, né? Então o irmão está certo. E a soberania de Deus terrível, ela é para nós aquilo que há de mais maravilhoso, né? A morte de Cristo que nos deu vida. Maravilha. Irmão Tiago, fique à vontade. Meus irmãos, só acrescentando um pouquinho, é que nós temos que lembrar também que quando nós falamos muito sobre essa relação entre o bem e o mal, né? Não é o bem e o caos, mas o bem, de fato, aquilo que é mal para nós. Mas, assim, Deus nunca cometeu nenhum mal, nenhuma maldade para conosco, em nenhum momento, para a humanidade, né? A gente tem que lembrar disso, porque quando acontece qualquer coisa com qualquer ser humano que exista, todo ser humano merecia infinitamente o inferno, né? Todo ser humano merece o inferno. Então, merece, porque é aquilo que justamente Deus tem que dar a nós. Na verdade, Deus, a única coisa que Deus deve a nós, que é uma dívida que ele tem para com a humanidade, é lançá-los no inferno. É a dívida. Só que aí o Senhor contraiu para si uma outra dívida, que é dar ao céu aqueles que ele decretou. Mas é porque ele decretou isso e quis assim, então ele tem uma dívida para com aqueles que ele, na eternidade, elegeu. E então ele pagou essa dívida. Ou seja, todo o mal que acontece com o ser humano é infinitamente, nessa terra, né? É infinitamente menor do que o inferno. E todas as vezes que acontece qualquer mal com qualquer ser humano, o ser humano não está recebendo nada contrário ou diferente daquilo que ele merece. Na verdade, quando acontece um bem conosco, quando nossa vida sai tudo ok, quando o nosso dia sai bacana, né, no final do dia nós podemos ir dormir todos contentes, Deus, na verdade, usou de misericórdia, que é um dos seus atributos, e graça, mas isso, é claro,
nós deveríamos nos preocupar e pensar assim, ora, Deus não está sendo justo comigo porque nada de mal aconteceu comigo. Por que Deus? Será que Deus não está sendo justo? O Deus justo não usará de justiça e não me castigará? É assim que nós deveríamos encerrar o dia. Perguntando por que Deus teve misericórdia? Por que Deus justo não me castigou e não me puniu hoje? Então nós deveríamos olhar para os atributos de Deus e questionar e perguntar: o Deus justo teve misericórdia, ele usou dos seus atributos justos de misericórdia para conosco, e então não há nenhum mal real, né? Que Deus não está cometendo nenhum mal, na verdade ele nos deve todo mal, mas graças a Deus esperamos confiantemente que nós estamos na outra dívida, né? A dívida do Cordeiro, que foi paga, né? Para a glória dele. Graças a Deus, meu irmão. Ô, queridos, então, é com essa aplicação que nós encerramos nossa aula de hoje. Deus não nos deve nada senão naturalmente, senão a sua ira. E o salmista sabia disso, nós vimos isso no Salmo 90. Mas por pura graça e misericórdia, ele não nos deu o que merecíamos e nos deu o que não merecíamos. Então, hoje temos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então, finalizamos nossa aula com essa maravilhosa aplicação, né? Saibam disso essa semana, nesse dia de hoje, até talvez o culto da noite, reflitam nisso, reflitamos nisso durante toda a semana. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar então, encerrando a nossa aula. Deus soberano, infinitamente soberano, Deus soberanamente infinito, o Senhor é causadora de todas as coisas, inclusive do que para nós é mal. Mas nós refletimos e percebemos que não há mal nenhum da parte do Senhor em executar sua justiça para com os homens. Deus, não merecíamos absolutamente nada, não merecíamos nem termos essa aula assim, nem termos um momento de culto, um momento de adoração, de reflexão e de estudo e edificação mútua com os irmãos. Com irmãos até de outros estados do nosso país. Nós não merecíamos, Senhor, estarmos juntos, lendo a sua palavra e meditando nela. Nós merecíamos estar, talvez, agora em algum bar, ou não, né? Não há pecado só nos bares, na nossa casa, fazendo qualquer outra coisa, Senhor. Nós merecíamos estar completamente entregues aos nossos desejos. Nós merecíamos receber completamente, Senhor, não só o juízo do inferno, mas o juízo na terra, de o Senhor ser afastado de nós, de o Senhor permanecer afastado de nós. Mas aprove ao Senhor se achegar a nós. Aprove ao Senhor nos pegar pela mão, nos trazer, Deus, para perto de Ti, por meio de Cristo, nosso Salvador. E agora, como refletimos, nós podemos, pela Sua graça, também Te desejar e estar satisfeitos e plenamente esperançosos na Sua obra, não na nossa. Na Sua soberania e no Seu poder, não no nosso poder. Obrigado, Deus, porque temos esperança e temos paz. Não tínhamos. E quantas pessoas não têm, Deus? Obrigado porque misericordiosamente o Senhor nos escolheu. Não há mérito nenhum nisso em nós, somente na sua graça. Obrigado por ser o único Deus. Obrigado por ter nos criado, Senhor, mesmo que nós respiramos o ar que não criamos, mesmo que a humanidade cuspa, Senhor, na divindade. Não literalmente, mas com toda a sua desobediência. Mesmo que a humanidade te desonre, aprove ao Senhor nos criar e ser glorificado por meio desse pecado. O Senhor é glorificado por meio do mundo, Senhor, do pecado, da maldade, da maldição. E o Senhor é muito mais glorificado
Não que a sua glória tenha aumentado, ela permaneceu inalterada, mas a sua glória ficou mais visível, porque Cristo foi pendurado no madeiro, porque o Senhor se encarnou e pagou por todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo dia do Senhor. Que o Senhor nos ajude a lembrar de guardá-lo adequadamente, que o Senhor imprima nos nossos corações as verdades que refletimos e meditamos hoje. Que sejamos gratos por tudo, por cada grão de arroz, por cada farelo de pão, por cada gota de água que nós vamos beber, por roupa que nós vamos nos vestir, e por cada doutrina corretamente bíblica que nós cremos, porque não foi por nós. Cada doutrina, Senhor, que nós corretamente cremos, nos foi dada pelo Senhor, pela sua mão providenciadora. Que não haja em nós nenhuma soberba e nenhum orgulho diante dos ímpios, porque ai de nós, se não fosse sua mão, seríamos como eles. Obrigado, Deus, mais uma vez, que seja feita a sua vontade e não a nossa, e o Senhor me ouve por meio de Cristo, é por meio dele que eu oro ao Senhor, clamando que as suas bênçãos sejam sobre todos nós, todos os irmãos que participaram também conosco e os que ouvirão esse estudo posteriormente